nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor revelou Jesus ao longo da história pelos profetas. Ele revelou muitas vezes falando claramente, mas ele revelou também por meio de simbolismos. E às vezes um simbolismo não era entendido naquela época. Séculos depois, no calendário de Deus, sem que nós entendamos todas as coisas do calendário de Deus, ele fala por um profeta, fala por outro profeta, até que Jesus veio, subiu, está à direita de Deus Pai e voltará em grande poder e glória. Mas um dos simbolismos proféticos de Jesus foi um personagem chamado Melquisedeque. Só tem 3 versículos sobre ele na Bíblia, e esses 3 versículos são muito importantes, muito simbólicos de Jesus. A falta de informação ajuda no simbolismo. Nada sabemos do seu pai, da sua mãe, evidentemente que ele teve pai e mãe, mas nada sabemos, isso ajuda no simbolismo. O livro de Gênesis não é tão assim, ele tem o seu jeito de funcionar. As pessoas importantes, você sabe a origem dela. Por exemplo, o pai de Abraão chamava Terá. O pai de Isaque chamava Abraão. O pai de Esaú e Jacó chamava Isaque. Os pais dos 12 patriarcas chamava Jacó. O pai de Raquel chamava Labão. E por aí afora, os personagens mais importantes você sabe em origem. Mas Melquisedeque, ninguém sabe o nome do pai, ninguém sabe o nome da mãe, ninguém sabe muita coisa sobre ele. Então essa falta de genealogia ajuda no simbolismo. Se ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, mas como é que ele funcionava também não sabemos. Se ele sacrificava animais também não sabemos, porque não sabemos. Então a falta de simbologia vai acrescentando para o simbolismo, para que nós entendamos Jesus nesse processo progressivo de revelação. Então isso faz parte também. O que acontece é que Abraão estava peregrinando na terra prometida. Ele não era pobre, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha muitos servos. Os reis das cidades locais, que não eram cidades grandes, às vezes tinha muro, às vezes não tinha muro, talvez incomodados com Abraão, seus rebanhos, com a riqueza de Abraão, ou querendo roubar Abraão, exatamente não sabemos. Atacaram Abraão, e Abraão com seus servos venceu os reis que atacaram contra ele, e ficou com os despojos grandes. E por causa disso, o rei de Sodoma quis conversar com Abraão e foi acompanhado de Melquisedeque. Então, quando o rei de Sodoma chega com Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era rei de Salém, portanto, ele é rei de uma dessas cidadezinhas antigas aí da Galileia, talvez com muralhas, talvez não tinha muralha. Alguns pensam que Salém era uma antiga Jerusalém, não temos certeza disso. O texto diz que ele era rei de Salém, o nome dele significa rei de justiça, e que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra. Quando ele encontra com Abraão acompanhando o rei de Sodoma, a primeira coisa que ele faz, ele abençoa Abraão. Ele diz assim, que o Deus Altíssimo, o Deus acima de tudo e de todos, abençoa Abraão, o Deus Criador dos céus e da terra. A segunda coisa que ele faz, ele louva a Deus que havia dado vitória a Abraão. Bendito seja o Deus Altíssimo que deu vitória a Abraão aos seus inimigos. Evidentemente que eles conversaram, isso é tudo sobre Melquisedeque, que nós sabemos. Então, evidentemente que conversaram. Eu imagino que Abraão falou, olha, eu conheci Deus por revelação assim, por isso que eu saí de Ur, fui até Harã, de Harã estou por aqui, tive que brigar com esses reis que se levantaram contra mim. Melquisedeque deve ter falado, olha, encontrei o Deus Altíssimo dessa forma, eu sou sacerdote dele, mas não sabemos nada disso. Evidentemente que conversaram. No fim da conversa, Abraão dizimou para Melquisedeque. Então é importante saber que o superior abençoa o inferior. E o inferior não só é abençoado pelo superior, mas tem vitória por causa do superior. E o inferior contribui com as causas do Deus Altíssimo para o superior. Em si mesmo, Melquisedeque não era superior.
porque como nós, ele também era pecador. Em si ele não era superior, mas ele era simbólico de Jesus, tendo esses dois ofícios, rei e sacerdote, simultaneamente, rei de justiça, rei da paz. E nessa visita ele levou o pão e vinho, comeram o pão e vinho. Então ele não era melhor do que ninguém, mas ele era sacerdote do Altíssimo, e como simbólico de Jesus, sim, o superior abençoou o inferior é abençoado pelo superior, e o inferior recebe vitória vindo do superior. É tudo isso que nós sabemos de Melquisedeque. Ele é importante, mas com 3 versos só na Bíblia, porque ele unia nele os dois ofícios, rei e sacerdote, que iriam se unir não no simbólico, iria se unir então em Jesus quando Jesus viesse. 400 anos se passaram, Moisés estava no deserto com o povo e recebeu a revelação do tabernáculo. O tabernáculo é 100% simbólico. Ele tinha o lugar santo. Na parte sul do lugar santo tinha o candelabro, uma peça totalmente de ouro com 7 lâmpadas. Logo na entrada do lugar santo tinha o altar do sacrifício. Como matava animais e sujava bastante, tinha bacia também para lavar as mãos. Na parte sul, digamos assim, na parte sul você tem o candelabro. Na parte norte você tem a mesa dos pães da proposição, feitas com a madeira de acácia, revestido de ouro. Nessa mesa tinha 6 pães judaicos, 2 pilhas de pães judaicos, 2 pilhas de 6, representando as 12 tribos de Israel. Não muito longe dessa mesa tinha o altar do incenso. E aí, terminando o lugar santo, começava o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era completamente coberto. O lugar santo não tinha, digamos, telhado, não tinha nenhuma cobertura de tenda, mas o Santo dos Santos completamente fechado. Dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, feita de madeira, da acácia, revestido de ouro, só que a tampa era ouro maciço. Ouro maciço, e no fim da tampa tinha 2 querubins esculpidos assim, ou fundidos, olhando para o centro da tampa. Essa tampa era chamada propiciatório. Propiciar é aplacar a ira de Deus. A ira de Deus era aplacada quando, num dia no ano, por 2 vezes, o sacerdote principal abria a cortina do Santo dos Santos e aspergia sangue sobre o altar. Para tocar esse funcionamento desse tabernáculo bem simbólico, Deus estabeleceu, 400 anos depois de Melquisedeque, que o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da família de Arão, começando com Arão. Arão, primeiro sacerdote, e aí os seus filhos eram sacerdotes ao longo dos séculos. Num determinado momento, teve dezenas de sacerdotes, depois centenas e milhares. Para os sacerdotes entrarem no lugar santo, eles tinham que estar na escala, porque chegou um determinado momento que tinha sacerdote demais para um tabernáculo só, mas eles tinham que funcionar segundo as orientações do livro de Levítico, que é um livro que é o manual do sacerdote. E o que o sacerdote fazia? Simbolicamente ele fazia mediação entre Deus e os homens. Ele fazia mediação oferecendo ofertas e sacrifícios. 5 ofertas principais: oferta de holocausto, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta pacífica ou de comunhão, oferta de cereais. Tinha também a oferta do altar de incenso, de manhã e à noite queimava incenso. Tinha outros rituais assim, para o leproso, tinha todo um ritual e um sacrifício para o leproso. E no dia nacional da expiação, nenhum sacerdote, fora o sacerdote principal, entrava no lugar santo. Ele entrava sozinho no lugar santo. Primeiro ele sacrificava por ele, pelos sacerdotes, pelos líderes, porque eles eram pecadores. Matava o animal, colhia o sangue, sozinho, botava o animal no altar do sacrifício, botava o animal para queimar. No dia nacional de expiação, ele não aspergia o sangue sobre o altar do sacrifício. Ele ia até o Santo dos Santos, abria a cortina
e aspergia o sangue sobre o propiciatório, sobre essa tampa de ouro, e sobre na frente da tampa também, da arca também, na frente e na tampa aspergia sangue. Saía do tabernáculo, pegava 2 bodes, tinha todo um ritual com um monte de detalhes. Um desses bodes ia para o deserto, representando que Deus estava tirando os pecados de Israel. Com outro bode ele entrava no lugar santo, matava o bode, imolava o bode, coletava o sangue, botava o bode em cima do altar, fogo no bode, e aí ia lá no Santo dos Santos, abria a cortina de novo, aspergia o sangue. Esse sacerdote principal, nesse único dia do ano, estava representando que só tem de fato um mediador entre Deus e os homens, que resolve o problema do pecado e entra no Santo dos Santos. Só tem um mesmo que faz isso e não outro. Todos esses sacerdotes eram simbólicos de Jesus, que eles faziam a mediação entre Deus e os homens por meio de simbolismo. O sacrifício dos animais, como diz Hebreus, era a sombra daquilo que viria, e era simbólico também de Jesus. O sangue dos animais, simbólicos de Jesus. Aspergir o sangue sobre o altar era uma maneira de expiar, cobrir o pecado, ou então aspergir sobre o propiciatório é uma maneira de indicar que então os pecados seriam perdoados e a ira de Deus seria aplacada por meio não do sangue de animais, não do sacrifício de animais, por meio do sacrifício de Jesus. 400 anos depois de Melquisedeque, então surge a ordem levítica de sacerdotes, ou a ordem levítica da família de Arão, a ordem arônica, também simbólica de Jesus, e essa família só simbolizava esse ofício. Mais 600 anos se passaram, de Melquisedeque até Arão, 400 anos. De Melquisedeque até o primeiro rei Saul, até Davi, 1000 anos. 1000 anos se passaram, surgiu a monarquia. O rei Saul, querendo consultar a Deus se ele iria em batalha contra os filisteus ou não, tinha que esperar o sacerdote chegar. O sacerdote era o profeta Samuel. Ali no livro de Crônicas, 1 Crônicas, que tem aquela lista enorme, fulano gerou fulano, gerou fulano, que gerou fulano, a gente fala, pulamos essa parte. Mas nessa parte que a gente pula, está escrito que Samuel era da tribo de Levi, da família de Arão. Então ele era profeta, ele era sacerdote, ele era juiz. Ele tinha 3 ofícios. Então Saul tinha que esperar o sacerdote chegar, o sacerdote Samuel. Não era difícil aprender a sacrificar animais. Saul ficou impaciente, sacrificou o animal, jogou no altar, aspergiu o sangue, parecia que valia, mas não valia. Evidentemente que qualquer um podia aprender, mas Deus havia dito, tem que ser da tribo de Levi, da família de Arão, porque ele estava pelo simbolismo dizendo, sou eu que decido como eu salvo. Eu vou salvar segundo esse simbolismo. O simbolismo não salva, mas ele indica como que eu vou salvar. Se o rei Saul pudesse se sacrificar, e qualquer um de nós pudéssemos, se morássemos naqueles séculos, estávamos dizendo que eu posso resolver o problema. Eu posso salvar a mim mesmo. Eu posso resolver o problema do pecado entre Deus e os homens. Nós não podemos resolver. É Deus que resolve através do Salvador e do Redentor. Então, quando Saul fez o que não deve, ele não foi chamado para ser simbólico de Jesus. O profeta, sacerdote, juiz Samuel chegou, falou para Saul, você fez uma coisa muito séria. Você ia ter a bênção de ter uma dinastia de reis, acabou aqui. Ele ainda demora umas décadas para morrer, mas era normal Saul ficar endemoniado, por fim ele cometeu suicídio, porque ele entendeu que ele podia fazer as coisas do jeito dele e não segundo os simbolismos que indicava Jesus. É muito importante perceber que os sacrifícios resolviam e não resolviam. Em si, eles não resolviam nada. Mas inúmeras vezes, lendo o Velho Testamento, Israel se humilha, Israel chora, eles oferecem os sacrifícios,
Deus perdoa, vem a vitória sobre os inimigos, a voz de Deus aparece pelo profeta, coisas acontecem, inúmeras vezes funcionavam, porque era simbólico de Jesus, inúmeras vezes funcionava, porque eles tinham fé e arrependimento de pecados. Mas se eles só oferecessem sacrifícios, não funcionava. Por isso que Samuel falou para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Por isso que o profeta Oséias falou, séculos depois, misericórdia eu quero e não sacrifício. Por isso que Jesus falou para os fariseus, vocês dizimam até das ervas aromáticas, o hortelã, o endo e o cominho, mas vocês não têm amor, não têm misericórdia, não têm justiça. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Os sacrifícios foram dados, eles eram simbólicos de Jesus, inúmeras vezes eles funcionaram, porque tinha arrependimento de pecado e fé, mas não era automático. E o principal não era o sacrifício, o principal era o arrependimento, a fé, o compromisso, a obediência e andar com Deus. Então, inúmeras vezes funcionou, inúmeras vezes não funcionou, mas quando funcionou é porque era simbólico de Jesus, teve arrependimento de pecados e teve fé. Mas não era automático. Bom, nesses dias, 1000 anos depois de Melquisedeque, quando surge a monarquia foi simbólica de um dos ofícios de Jesus. Jesus é rei. E Deus falou para Davi que o Messias viria da descendência dele, para reinar para todo sempre. É um rei eterno de um reino eterno. E o Senhor disse para Davi que a dinastia de reis dele não acabaria nunca. Na história, em torno de 480 anos depois que Davi começou a reinar, os babilônios acabaram com a monarquia do reino de Judá e a monarquia desaparece. Mas quando Jesus nasce, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi, da descendência de Davi por parte de pai e por parte de mãe, ele é rei eterno de um reino eterno, da descendência de Davi, e em Jesus Deus cumpre a promessa que a dinastia de reis de Davi é para todo sempre, para toda eternidade. Então os reis da tribo de Judá, da família de Davi, simbolizavam um ofício de Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores. Da tribo de Levi, da família de Arão, simbolizava outro ofício, o sacerdócio. Só que quando Jesus viesse, simbolizado por Melquisedeque, os ofícios não estariam separados assim, uma família simboliza um ofício, outra família simboliza outro ofício. Quando Jesus viesse, ele viria a ser, como ele é, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque nele ia juntar os dois ofícios para sempre. Ele não é o simbólico, ele é o definitivo, porque quando ele se tornou homem, quem estava se tornando homem? Uma das pessoas da Trindade. O Eterno estava se tornando homem. O Santo estava se tornando homem. O Criador estava se tornando homem. Quando ele se tornou homem, ele é o Deus homem, homem-Deus, que deixou a glória do céu, mas santo, eterno, poderoso, o único mediador entre Deus e os homens, mas não o simbólico, o definitivo. Melquisedeque o simbolizou, Arão o simbolizou, o sacrifício de animais o simbolizou, a entrada no Santo dos Santos, como o sacerdote principal fazia, simbolizava, mas ele não é o simbólico, ele é o definitivo. Ele é o rei, ele é o sacerdote, o rei eterno, santo, criador, que tomou nosso lugar na cruz. Ele não ofereceu animais. Quem oferecia animais eram os sacerdotes simbólicos. Se Melquisedeque oferecia animais, nós não sabemos, faz parte da simbologia não sabermos. Ele levou pão e vinho, que por sua vez também simboliza o sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus se torna homem, como simbolizado por Melquisedeque, como simbolizado por Arão, ele se tornou homem para ser sacerdote. Ele não era sacerdote antes. Ele é eternamente um com o Pai e Espírito Santo na Trindade, mas ele não era sacerdote.
ele também não era Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha que se tornar homem sem pecado, para ser um sacerdote eterno, santo, criador, puro, sem pecado, que não ofereceu animais, ofereceu a si mesmo. Como ele é o santo, eterno e o puro, quando ele, no seu papel de mediador, o mediador oferecia sacrifícios, no seu papel de mediador ele ofereceu não animais, que era o simbólico. Ele não derramou o sangue de animais, ele não coletou o sangue de animais e aspergiu sobre o altar, ou então lá no Santo dos Santos, sobre o propiciatório. Ele ofereceu a si mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o eterno, o santo, o puro, o criador, que morreu em nosso lugar. Ele não é literalmente um cordeiro. É que os cordeiros eram sacrificados no lugar do pecador. Então, na linguagem metafórica, Jesus é um cordeiro, mas ele não é um cordeiro. Ele é o Deus homem, homem-Deus, santo, puro, eterno, que tornou-se homem, humilhou-se no tempo, no espaço, e como sacerdote não ofereceu animais, ofereceu a si mesmo. O eterno morreu por nós, o santo morreu por nós, o Criador morreu por nós, o Criador cobriu os nossos pecados, não aspergindo sangue no altar, mas morrendo naquela cruz e derramando o sangue dele por nós que somos pecadores, para que tivéssemos perdão de pecados e vida eterna. Quando ele se tornou homem, criou-se as condições de ser o sacerdote que entregara a si mesmo. Ele é simultaneamente o sacerdote, ele é o sacerdote, simultaneamente o cordeiro, ele é o sacerdote, simultaneamente o cordeiro, e simultaneamente Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nele une os ofícios de rei e sacerdote, como simbolizado por Melquisedeque. 1000 anos depois, então, aparece a monarquia, mas exatamente 1000 anos depois, Davi, que é profeta de vários salmos proféticos, messiânicos, Davi e Isaías são os dois que mais profetizaram de Jesus. Davi escreve um salmo messiânico muito importante, presta bem atenção no que eu vou dizer. A Bíblia toda é importante. E nós adoramos o Salmo 23. E a gente decora o Salmo 23. E como a gente precisa do Salmo 23? Salmo 23 não é citado nenhuma vez no Novo Testamento. Só tem uma alusão ao Salmo 23 em João 10, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Alguma alusão ali. Não existe nenhuma citação. O salmo mais citado é o Salmo 110. Esse é o salmo messiânico, eu diria, mais importante para a nossa compreensão, mais importante para um dia, uma hora dessas, eu pregar nos versos do Salmo 110, mas não vai ser hoje. Mas hoje nós vamos ver 2 versos, e aqui nós estamos falando de profundidade, em que cada palavra será importante para nós entendermos o nosso assunto. Salmo 110, verso 1, na Nova Almeida atualizada, Salmo 110, verso 1, pode olhar aqui na tela se conseguir enxergar. Cada sentença aqui é importante, viu, José? De vez em quando você projeta de novo. Cada palavra aqui é importante, mas nós vamos entender aos poucos. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Esse verso refere-se ao fato que Jesus, ao tornar-se homem, criou-se as condições dele ser o sacerdote que ia oferecer a si mesmo a paixão de Cristo. Mas tendo morrido por nós, ele subiu aos céus, nas religiões celestiais, e ele está de novo na Trindade, sem nenhuma limitação de corpo humano. Ele tem um corpo agora celestial, que tirou dele todas as limitações de corpo humano. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade, na mesmo pé de igualdade. Ele está à direita, não é literalmente do lado direito, como se Deus Pai fosse eu virasse um pouquinho para cá, aí Deus Filho tem que virar também para ele ficar eternamente do lado direito. Ele não está literalmente do lado direito. Do lado direito ele não está em cima, ele não está embaixo. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Fique de novo aqui comigo na Trindade,
com a mesma glória que você tinha antes da fundação do mundo, como está em João 12. Volta a estar aqui comigo. O que você tinha que se humilhar, se humilhou. O que você tinha que se humilhar para ser sacerdote, você se humilhou. O que você tinha que se humilhar para a paixão de Cristo, você fez. Agora aqui na Trindade, de novo, no mesmo pé de igualdade com o Pai, com o Espírito Santo, sem limitações, até que os seus inimigos viram capacho debaixo dos seus pés. A Bíblia diz, atenção agora, porque é verdade e ainda vai ser cumprido. A Bíblia é cheia disso, né? O reino de Deus já chegou, mas a plenitude do reino ainda chegará. A Bíblia deixa bem claro que na cruz do Calvário, Jesus derrotou o inimigo pecado, o inimigo morte, consequência do pecado, e ele derrotou o inimigo diabo. E pela derrota de Jesus na cruz, como diz Colossenses, ele triunfou sobre principados e potestades na cruz. Já está tudo debaixo dos pés de Jesus. Já é tudo capacho de Jesus. Pecado, morte, o diabo já estão derrotados na cruz do Calvário, já estão debaixo dos pés de Jesus, mas não foram totalmente eliminados. Olha para este mundo de pecado, olha para este mundo que a imoralidade cresce, olha para nós mesmos, que nós mesmos o pecado milita contra o Espírito, olha sobre a morte, os funerais que temos que ir e frequentar, veja aí as ações das trevas ao redor do mundo, já foram derrotados na cruz, mas não foram lançados no lago de fogo. Então Deus Pai fala para Deus Filho, fica aqui à minha direita, no mesmo pé de igualdade. Enquanto tudo já está debaixo dos seus pés, quando vai chegar aquele momento que nós vamos liquidar a fatura. E Deus vai liquidar a fatura quando Jesus voltar em grande poder e glória. Ele vai eliminar o reino das trevas. Ele vai julgar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Já, num dado momento, na plenitude do reino de Deus, todos esses inimigos já derrotados na cruz serão de fato totalmente eliminados. Então o verso diz: senta-se à minha direita, até que os inimigos que já estão derrotados sejam por fim eliminados quando você voltar em grande poder e glória. Cada palavra é importante. Senta-se. Senta-se significa está consumado. Jesus gritou na cruz, tudo está consumado. O que eu tinha que fazer para saciar a justiça de Deus, eu fiz. O que eu tinha que fazer para aplacar, propiciar a ira de Deus, morrendo pela humanidade, eu fiz. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Os sacerdotes no tabernáculo não sentavam. Quando eles entravam no turno, tinha que ralar. E chega um animal, e controla o animal, e corta a veia jugular, e coleta o sangue, o animal esperneia, e morre o animal. Bota o animal no altar, queima o animal, pega o sangue, asperge, vem outro animal, outro animal, outro animal. Aí chegava um pobre e trazia o passarinho, corta o pescoço. Não sentava. Não acabava nunca, porque aquilo era simbólico, não resolvia. Sacrifício de animais eram simbólicos, não resolvia. Era a sombra do que haveria de vir, como está em Hebreus. O sangue de animais não resolvia. O sacerdócio de Arão não resolvia. O sacerdote de Melquisedeque não resolvia. Mas simbolizava. Como diz Hebreus, até que viesse o perfeito. E o perfeito é Jesus. O Deus, homem, Deus, eterno, santo, que como sacerdote não ofereceu animais, ofereceu a si mesmo, não entrou no santo do santo simbólico, entrou no santo dos santos da própria presença de Deus na Trindade. Senta-se, não tem mais nada o que fazer. O que você tinha que fazer para se tornar homem, já fez. O que você tinha que fazer para morrer, já fez. O que você tinha que sofrer, sofreu. O que você tinha que passar para cumprir as Escrituras, passou. Agora senta, obra perfeita, realizada, consumada. Senta à direita de Deus Pai, até que os inimigos derrotados sejam
por fim totalmente derrotados e lançados no lago de fogo. Cada palavra do verso é importante. Nós lemos em português, disse o Senhor ao meu Senhor. Nas tradições, nós vamos ler assim, seguindo a Septuaginta, a tradução do Velho Testamento para o grego. E Deus tem vários nomes, eles se referem ao Trino Deus. Em geral, eles referem, mas tem passagem no Velho Testamento que está se referindo ao Pai, ao Espírito Santo ou ao Jesus, mas os nomes se referem ao Trino Deus. O primeiro nome é El, significa Deus. O segundo é El Elyon, Deus Altíssimo. O terceiro é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O quarto é Elohim, plural de El, deuses, que quando aplicado ao Deus, Criador dos céus e da terra, refere-se à Trindade. Tem o Eu Sou, que Deus falou para Moisés, o Eu Sou. Deus é hoje, que foi ontem, o que sempre será, Ele é o Eterno. O Eu Sou significa o Eterno. Nós falamos Jeová, que são as consoantes de o Eterno, que os judeus não pronunciavam, Yahweh. E aí os reformadores da Reforma Protestante pegaram as consoantes de Adonai e botaram no Eu Sou e virou Jeová. Nós falamos Jeová, quem entende o nome, significa o Eterno, o Eu Sou. Eu não gosto de pronunciar, porque inventaram uma pronúncia. Nem os judeus pronunciam essas vogais, essas consoantes. Nem os judeus as pronunciam, eles se referem a um significado. Eles falam o Eterno. Então, os nomes de Deus é El, El Elyon, El Shaddai, Elohim, o Eu Sou, o Eterno, Yahweh, e Adonai, o Senhor Supremo sobre tudo. Aqui nesse salmo messiânico profético muito importante, o mais citado no Novo Testamento, inclusive citado por Jesus para os fariseus, por que Davi chamava o Messias de Senhor? Baseado nesse verso, os fariseus ficaram totalmente perdidos, porque eles estavam falando em aramaico. Jesus disse, por que o Davi chamou de Adonai? Se ele é um mero filho de Davi, um mero descendente, por que Davi o chamou de Adonai? O livro de Mateus diz que os fariseus fecharam o bico, não tinham resposta, não conseguiram discutir com Jesus. Aqui no hebraico, o Eterno está sendo usado para Deus Pai, Adonai para Deus Filho. Disse o Eterno a Adonai, ao Senhor Supremo, assenta-te à minha direita, até que os inimigos derrotados na cruz sejam de fato eliminados. A Bíblia diz que é na segunda vinda de Jesus. Adonai, Senhor Supremo sobre tudo e todos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, um dos ofícios de Jesus. Senta, o que você tinha que fazer como sacerdote, você fez. O que você tinha que fazer como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você fez. Adonai, Rei dos reis, sacerdote, Cordeiro, senta, até que venha a hora que você vai voltar em grande poder e glória e vai eliminar a fatura de vez. O próprio primeiro verso já está dizendo que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque nele juntou os dois ofícios, rei e sacerdote. Para que não houvesse dúvida nesse salmo tão importante, que um dia desse, com a graça de Deus, vou pregar nele. Os pregadores geralmente não pregam, mas esse é o salmo mais importante à luz do Novo Testamento. Verso 4, diz que hoje é só 2 versos. O Senhor jurou, quando Deus fala, Ele cumpre, sabe? Mas quando Ele jura por Ele mesmo. Ele não tem ninguém maior do que Ele. Jura por Deus. Não, Ele jura por Ele mesmo. Quando aparece a expressão jura, Ele quer dizer, é mais do que certo que isso vai cumprir. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe aquele Melquisedeque que aparece por 3 versos? Sabe aquele Melquisedeque que ninguém sabe o nome do pai e da mãe? Ninguém sabe se casou, se tem filho, se morreu, não morreu, se fazia sacrifício, não fazia. Ele é simbólico de Jesus. Nele uniu os 2 ofícios, rei e sacerdote. Você é sacerdote
para sempre, porque Ele é o sacerdote eterno, santo, puro, criador. Ele não é o Melquisedeque simbólico, Ele não é o Arão simbólico, Ele é o Deus homem, homem Deus, eterno, santo, puro, que tornou-se homem para ser o sacerdote e se tornou sacerdote quando ofereceu a si mesmo. Você é sacerdote para sempre, porque é o sacerdote perfeito. Você é o sacerdote para sempre do sacrifício perfeito que sacia a justiça e o amor de Deus. Por isso você é para sempre no trono de Deus, Adonai, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para sempre o sacerdote puro, perfeito, eterno, que ofereceu a si mesmo, puro, santo, eterno, em nosso lugar, por causa da nossa culpa, do nosso castigo, por causa do nosso pecado. Ele não é literalmente um cordeiro. Ele é o Deus homem, o homem Deus, Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi, que morreu naquela cruz por nós. Então esse salmo estava profetizando que, como simbolizado por Melquisedeque, quando Jesus se tornasse homem, ia unir nele os dois ofícios, Rei dos reis, sacerdote, cordeiro, para todo sempre. É uma profecia. Mais 500 anos se passaram. 400 anos depois de Melquisedeque, Arão. 1000 anos depois de Melquisedeque, Davi, a dinastia de reis de Davi, e o Salmo profético 110, não é o único salmo profético. Então, mais 500 anos se passaram, 1500 anos depois de Melquisedeque, Deus fala pela boca do profeta Zacarias que os dois ofícios iam se unir em Jesus. Jesus não lidou com nada simbólico. Jesus nunca andou a pé até o templo levando um cordeiro para se sacrificar em favor dele, porque ele não tinha pecado. Ele é o eterno, santo, puro, Deus homem, homem Deus, que se humilhou no tempo e no espaço para morrer como cordeiro imaculado, sem pecado. Ele nunca subiu lá no templo de Salomão, que substituiu o tabernáculo. Olha, eu trouxe esse bezerro, preciso sacrificar por mim. Ele nunca precisou. Não foi sacerdote para entrar no templo de Salomão e ficar matando animais. Ele não veio fazer isso. O Filho do homem veio buscar e salvar o perdido, entregando-se Ele mesmo por nós. O Filho do homem não veio ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muito. O que era simbólico se cumpria nele, mas ele não lidou com animais. Ele não é o sacerdote do simbólico. Ele não lidou com sangue de animais, ele não é sacerdote do simbólico. Ele não entrou no Santo dos Santos do templo que havia substituído o tabernáculo. Ele não é o sacerdote simbólico. Ele é o sacerdote santo, puro e perfeito, que, tendo morrido por nós, entrou no Santo dos Santos das regiões celestiais, que é a própria presença de Deus na Trindade. Está à direita de Deus Pai, em plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo, e vai voltar em grande poder e glória. Porque Jesus não lidou com o simbólico. Não era tarefa dele ficar levantando o tabernáculo, ou então agora tinha o templo de Salomão reformado pelo rei Herodes, agora eu vou fazer uma faxina aqui no templo. Ele nunca ligou para isso. Nunca ligou para isso. Ele não levanta templo simbólico. Ele levanta a igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra ela, porque o inferno não tem poder contra Jesus. O inferno, que é o mundo dos mortos sem Deus, não tem poder contra a vida eterna de Jesus. O inferno não tem poder contra o sangue de Jesus. O inferno não tem poder contra o sacrifício de Jesus. O inferno não tem poder contra Jesus. Já foi derrotado na cruz do Calvário.
Ele não levanta tabernáculo, ele não levanta templo. Inclusive ele disse que o templo ia cair, não ficará pedra sobre pedra. Quando ele morre na cruz, a cortina do Santo dos Santos foi rasgada. Significa não precisa mais do simbolismo. Nós podemos entrar diretamente na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Não precisa mais do simbólico. Zacarias 6,13 profetiza que em Jesus vai unir os dois ofícios. 6,13, Nova Almeida atualizada, olha aqui se você conseguir ler de onde você estiver. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. O templo que ele levanta é a igreja. Ele não levanta tabernáculo de Moisés. Nós podemos até usar os simbolismos judaicos, desde que entendamos os significados dos simbolismos, mas Jesus não lidou com simbolismo, ele é a realização do simbolismo. Ele não levantou o tabernáculo de Moisés, ele não levantou, quis reformar, ajudar ou limpar o templo de Salomão. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, lavada no sangue de Cristo. A igreja é eterna, o inimigo ainda existe, o inimigo morte ainda existe, aparece enfermidade, aparece doença da velhice, limitação da velhice, mas o crente tem vida eterna em Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, Zacarias 6,13, e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono. Adonai, senta. Rei dos reis, senta. O que você tinha que se humilhar, se humilhou. O que você tinha que morrer, morreu. O que você tinha que deixar a glória do céu, deixou. Senta, Adonai, à direita de Deus Pai, tudo consumado. Ele se assentará no seu trono e dominará, e é para sempre. O reino dele é eterno. E será sacerdote no seu trono. Ele é rei no trono, ele se assentará no seu trono, porque ele é Adonai, rei dos reis, senhor dos senhores, e será sacerdote no trono, como Melquisedeque nele uniu os dois ofícios, rei e sacerdote. Em Arão não unia, em Davi não unia, mas ele não é sacerdote segundo a ordem levítica, nem segundo a ordem de Arão. Aquilo era um simbolismo só de um ofício. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque une os dois ofícios. Nem Melquisedeque é sacerdote eterno. Ele era simbólico de Jesus, que uniria em Jesus para sempre o sacerdócio eterno do sacerdote santo, puro, do sacrifício eterno, santo, puro, perfeito, do Rei dos Reis, eternamente sacerdote, eternamente Cordeiro de Deus, para sempre. E será sacerdote no seu trono. Finalzinho do verso, Zacarias 6,13, e reinará perfeita união entre os ambos os ofícios. Agora podemos ler alguns versos aqui de Hebreus, que é um livro muito profundo. Hebreus capítulo 7, vamos lendo verso por verso. Possivelmente agora você conseguirá entender. Ele havia feito até esse momento uma introdução do assunto do sacerdócio de Jesus, mas agora ele pega para valer capítulo 7, 8 e 9. É o único autor que escreveu sobre isso, escreveu com muita profundidade, falando do simbolismo em Melquisedeque e como ampliado no Salmo Messiânico 110, reforçado por Zacarias e melhor explicado pelo autor do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de justiça, simbólico de Jesus, rei de Salém, significa paz, rei de justiça, rei da paz, sacerdote do Altíssimo, rei e sacerdote, os dois ofícios nele, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. O superior abençoa o inferior. O inferior é abençoado pelo superior. O inferior recebe vitória do superior. Melquisedeque mesmo não fazia nada disso por si mesmo, mas simbólico de Jesus,
Jesus abençoa o inferior é abençoado pelo superior, o inferior recebe vitória do superior. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei de Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou Rei da Paz. Verso 3, ele tinha pai, ele tinha mãe, mas a falta de informação faz dele simbólico não só dos dois ofícios, mas que esses ofícios são eternos. Eternidade não tem começo, não tem fim. Verso 3, sem pai, sem mãe, sem pai, sem mãe, sem genealogia escrita. Claro que teve. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, simbólico de eternidade, mas feito semelhante ao Filho de Deus como simbolismo. Melquisedeque é simbólico dos dois ofícios, da eternidade de Jesus, do sacrifício de Jesus, porque ele levou pão e vinho. Ele foi feito semelhante como símbolo. Ninguém é igual a Jesus. Melquisedeque é símbolo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre como símbolo. O sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que junta os dois ofícios, rei e sacerdote, é Jesus. Verso 4, veja como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Em si, ele não era grande. Arão não era grande. Ninguém é grande, nós somos pecadores. Como simbólico de Jesus, ele era grande. Simbolizando Jesus, o superior abençoou o inferior. O superior deu vitória ao inferior, o inferior dizima para as causas do superior. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. O que ele está dizendo é o seguinte: no Israel antigo, 11 tribos dizimavam para os levitas. Não porque os levitas eram superiores, é por um mandamento. Os levitas mesmos, que não eram superiores de nada, eram simbólicos de Jesus, os levitas da família de Arão, que não eram superiores de nada, eles eram simbólicos de Jesus. Através de Abraão, o ancestral dizimou para o superior, dizimou para Melquisedeque. Melquisedeque em si também não era superior, mas como simbólico de Jesus, o sacerdócio levítico dizimou para Jesus. O inferior dizima para o superior. O superior abençoa o inferior recebe bênçãos e vitória através do superior. Essa é a lógica que ele está aqui lidando. Verso 7. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Agora ele vai dizer que o sacerdócio arônico, sendo inferior, simbólico, dizimou para Melquisedeque. Nesse simbolismo, o sacerdócio simbólico dizimou para o sacerdócio eterno de Jesus, como simbolizado por Melquisedeque. O que ele está falando aqui para os hebreus é: não usem a lei de Moisés para desviar. Não usa Moisés para desviar. Não usa anjo para desviar. Não usa sacerdócio de Arão para desviar. Nada disso substitui Jesus. Não deixem Jesus e voltem para o judaísmo, como a gente vem vendo em Hebreus, porque Jesus é totalmente insubstituível. Verso 7, evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos, verso 8, são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica de que vive. Simbolicamente era isso que Melquisedeque simbolizava. Em si mesmo ele não era eterno. Verso 9, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, os pagou na pessoa de Abraão. Ele ainda ia nascer, ainda ia surgir o sacerdócio de Arão, 400 anos depois,
mas simbolicamente Levi, através do ancestral Arão, estava dizimando para o superior, porque o sacerdócio de Arão não substitui o sacerdócio de Jesus, só simboliza Jesus. Verso 13, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, tanto Melquisedeque não era da tribo de Levi, como Jesus, ele é da tribo de Judá, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Verso 14, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. Quando Jesus viesse da tribo de Judá, da família de Davi, para ser rei, e para ser o sacerdócio eterno, do sacrifício eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Levi. Por isso ele não nasceu naquela tribo, aquele sacerdócio era totalmente simbólico. Verso 16, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida que não tem fim. 17, porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Estamos quase prontos para acabar. Vamos ler os 3 versos de Melquisedeque. Gênesis 14, 18 a 20. Por favor, preste bem atenção, porque isso aqui é hiperprofético e simbolicamente profético de Jesus. Não sabemos se ele matava animais. Isso Jesus não ia fazer, ele ia entregar a si mesmo. Talvez matou, mas não sabemos. Não sabemos o nome do pai e da mãe, e não era para saber, porque ele é simbólico da eternidade de Jesus. Não sabemos se ele matava animais, mas ele levou pão e vinho. Jesus disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O superior, através do seu sacrifício perfeito, do seu sacerdócio perfeito, abençoa os inferiores e dá vitória para os inferiores. E os inferiores dizimam para a causa do superior. Eu não estou pregando sobre dízimo, mas eu preciso falar sobre isso. É um tal de falar, dízimo não está no Novo Testamento, o dízimo é do Velho Testamento. Esse povo não sabe nada. Que Hebreus 7, eles não entenderam nada. Eles leram Hebreus 7 e não entenderam nada. Eles leram a Bíblia e não entenderam nada. O inferior é abençoado pelo superior. O superior dá vitória para o inferior. O inferior contribui para as causas do superior. Nós não nos salvamos, é Deus que nos salva, mas nós contribuímos para a causa do superior. Simbolizando Jesus aqui, não Melquisedeque literalmente. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, de uma das cidadezinhas ali, trouxe pão e vinho. Como sacerdote do Altíssimo, não matou animal nenhum. Ele era sacerdote do Altíssimo, rei de Salém, sacerdote. Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, unir os 2 ofícios. Ele era sacerdote do Altíssimo. Verso 19, o que ele faz? Ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. O que o Senhor Jesus faz para com as nossas vidas? Silas, você, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, através do sacrifício perfeito, do sacerdócio perfeito, do Rei eterno, através do pão e vinho. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, este é o meu corpo que é dado por vocês, este é o cálice da nova aliança. Dele vem o perdão de pecados, dele vem a salvação. Nós somos benditos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não somos benditos por nós mesmos, pelo pecado éramos malditos, pelo perdão que há no sangue de Cristo, somos benditos e filhos de Deus. Não quero ofender ninguém, mas é um tal de falar que precisa quebrar a maldição. Em Cristo Jesus as maldições estão quebradas. Você se torna filho de Deus, você se torna bendito. Ah, pastor, mas o histórico da minha vida mostra, da minha família, mostra isso. Ah, sim, pode ser que tenha sim uma atuação demoníaca na vida da sua família, mas em Cristo você continua bendito. O que você está precisando é mandar os demônios embora.
Eis aí vos deu, você não está precisando de maldito virar bendito. Você já é bendito. Você está precisando é mandar demônio embora. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos fará dano algum. Parece que tem alcoolismo na minha família. Por maldição, você é de Jesus, você é bendito. Você está precisando mandar o demônio do alcoolismo, seja lá o que for, manda embora em nome de Jesus. Usa a autoridade que você tem. Você não vai ficar bendito porque mandou o demônio embora. Você é bendito pelo sangue de Cristo. Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque éramos pecadores e quebrávamos a lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. Ele não era maldito, ele era bendito. Ele se fez maldição em nosso lugar, na cruz, em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, aos gentios, e a promessa do Espírito. Sabe o que é a bênção de Abraão? Abraão creu e foi justificado. Creu e foi contabilizado justiça, foi imputado justiça. Quando cremos em Jesus, Deus contabiliza justiça. Perdoa os nossos pecados, somos benditos. Não quer dizer que não tem demônio rondando na sua família, mas não quer dizer que você precisa ser mais bendito para deixar de ter demônio. Você é bendito em Jesus. Demônio vai embora quando você manda embora em nome de Jesus. Você não precisa quebrar a maldição em Cristo, elas já estão quebradas. Você tem que mandar embora em nome de Jesus. Não tem que quebrar nada, já está quebrado pelo sangue de Cristo. Jesus, pelo seu pão, seu vinho, seu sacrifício substitutivo, nos abençoa. Bendito Deus Altíssimo, que abençoa cada um de vocês, pelo sangue e pelo corpo de Cristo. E simbolizando Jesus, Melquisedeque disse: bendito Deus Altíssimo, que deu vitória a Abraão. Verso 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Bendito Deus Altíssimo, que em Jesus nos deu vitória contra o pecado, o diabo e a morte. Nos deu o Espírito Santo, nos deu a presença dEle. Nós nunca estamos sozinhos, Ele está conosco até no vale da sombra da morte. 2 anos atrás eu fiz uma cirurgia, não falei para ninguém, porque o pessoal, pastor, o pastor vai morrer, não sei o quê. Aí não falei para vocês não assustarem. Mas eu fui para a cirurgia e falei: Senhor, se der aquelas encrencas de anestesia, eu passar dessa para melhor, obrigado. Em Cristo Jesus eu tenho a vida eterna. Não queria morrer por vários motivos, familiares, netos e filhos. Parecia que não era a hora ainda. Falei: mas se morrer, Senhor, eu estou lá no paraíso com o Senhor. Então, chegou na hora de medir a pressão, é um tal de medir a pressão, a pessoa vai operar, está lá em cima, aí normal é 12/8, estava 11/7, eu falei: deve estar encrencando alguma coisa, parece que o normal é 12/8, e a pessoa falou assim: não, é normal também, 11/7 é normalzinho. Aí o médico chegou e falou: nossa, como a sua pressão é maravilhosa, é ótima para fazer a operação. Está tudo bem? Está tudo bem. Jesus está aqui e o senhor é um ótimo médico, está tudo bem. Depois deram cirurgia, apaguei, acordei cheio de remédio, não sentia dor nenhuma, só fui sentindo a partir do segundo dia, né? Os remédios. Eu falei: nossa, como é fácil operar, né? Primeiro dia é uma maravilha, né? Depois é que vem a recuperação, não é? Mas, irmãos, nós cremos no Senhor, nós somos benditos, nós temos vida eterna. Você pode subir a pressão antes de operar, você é humano, pode subir. Mas eu quero dizer para você que você é bendito em Cristo Jesus. Você é bendito. E até no vale da sombra da morte, Ele está com você, Ele cumpre a palavra dEle. Porque nós temos o Rei eterno, do sacerdócio eterno, do sacrifício eterno. Em Jesus nós somos benditos e temos vitória contra o inimigo, pecado, morte e diabo. Não quer dizer que é gostoso morrer, hein? A Bíblia diz que é inimigo. Você gosta de inimigo? A Bíblia diz que é o último inimigo. Então a morte é uma coisa ruim.
Não é coisa boa. Mas eu quero dizer para você que a morte, o pecado e o diabo estão derrotados em Cristo Jesus. Que nós temos um rei, um senhor, nós temos um sacerdote. E aí eu gosto sempre de terminar com oração, não é? Mas gosto de orar que nem os irmãos da Assembleia de Deus. Não é verdade? Mas de orar de um jeito que dá até inveja neles. Eles vão falar, ai meu Deus, o que está acontecendo no vale? Estão orando até melhor do que a gente. Estou brincando, gente. De 2 em 2, de 3 em 3. Amém? Amém? Vamos orar? Mas eu gostaria que fosse oração espontânea. Você ouviu que em Jesus os 2 ofícios estão unidos? É para toda a eternidade, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. De 2 em 2, de 3 em 3 aí. Tenta ver alguém que está sozinho, que você podia orar junto. Ajuda a irmã que está sentada lá sozinha. Alguém corre lá atrás para orar com a nossa irmã. Está ali sentada, alguém ora com ela ali, fazendo um favor. O pastor Fernando também está sozinho aqui. A Nina está sozinha? Não, não está não. 1, 2, 3, começa a orar. Depois de tudo que você ouviu falar de Jesus, começa a orar. Amém? Começa a orar, vai orando. Aleluia, Senhor amado, aleluia. Obrigado pela Tua palavra, pela profundidade da Tua palavra. Obrigado por Melquisedeque no livro de Gênesis. Obrigado pelo Salmo 110. Obrigado por Zacarias 6,13. Obrigado por Hebreus 7. Obrigado pelo sacerdócio eterno, do sacerdote santo, puro, eterno, que ofereceu a si mesmo em nosso lugar ali na cruz. Ele é o sacrifício santo, puro, eterno do Criador, que morreu em plena unidade com o Pai e o Espírito Santo pelos nossos pecados ali na cruz. Ele não é literalmente um cordeiro, mas como um cordeiro simbolizado por Arão, ele morreu pelos nossos pecados ali na cruz. Obrigado porque nele nós somos benditos. Obrigado porque nele temos vida eterna. Obrigado porque nele somos filhos de Deus. Obrigado porque temos autoridade sobre as forças das trevas. Nós não precisamos ser mais benditos do que nós somos em Jesus. Nós estamos precisando mandar demônio embora em nome de Jesus. Demônio querendo perturbar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, o nosso emprego, o nosso ministério, mandamos embora, desfazemos toda a obra de Satanás, mandamos embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também não queremos andar pela nossa própria força. O nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Adonai, o nosso sacerdote, o nosso Cordeiro, é Ele que batiza a igreja com o Espírito Santo. Amém. Batiza o teu povo. Amém. Com o Espírito Amém. Santo. Derrama do teu poder nos cultos dessa igreja. Derrama do teu poder na campanha de oração na quarta-feira. Derrama do teu poder na tarde da bênção, na quinta-feira. Derrama do teu poder na reunião de oração, na sexta-feira. Derrama do teu poder nos cultos. Derrama do teu poder nas 12 horas de adoração e oração. Derrama do teu poder. Derrama porque nós somos lavados no sangue de Cristo. Nós estamos apresentando os enfermos diante do Senhor para receber cura. Cura em nome de Jesus. Receber libertação da tristeza, da depressão. Recebemos a tua presença e o teu poder em nome de Jesus. Não aceitamos as amarras de Satanás na vida dos nossos filhos. Não aceitamos, repreendemos toda obra de Satanás na mente dos nossos filhos que estão desviados ou desanimados, entristecidos. Mandamos embora em nome de Jesus. Recebemos a tua presença, recebemos o teu poder,
Não queremos saber, Senhor, das inimizades no nosso país. Nosso país é polarizado, é cheio de inimigos. Oh, Pai amado, não aceitamos o ódio existente no país tomar os nossos corações. O nosso coração é de Jesus, aleluia. O nosso coração é do Senhor. Derrama do teu poder, derrama da tua unção, liberta de todo o ódio. O Senhor tem nos chamado para amar a Deus, amar o próximo. Derrama do teu amor no nosso coração. A tua palavra tem nos chamado para amarmos uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Nós destruímos obra de Satanás, que se levanta contra nossas vidas, que se levanta contra essa igreja, que se levanta contra a nossa família, que se levanta contra os nossos filhos, que se levanta contra os pedidos da urna de oração, da campanha de oração. Nós mandamos embora em nome de Jesus. Recebemos a tua presença, aleluia. Recebemos a presença dos teus anjos, aleluia. Recebemos o batismo do Espírito Santo para o teu povo. Recebemos o derramar do Espírito Santo para o teu povo. Na reunião de quarta-feira, na reunião de oração na sexta, nas 12 horas, recebemos a presença do Senhor, o poder do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.